Elias Sfair es presidente de la Asociación Brasileña de Burós de Crédito y del Instituto Nacional para la Democratización del Crédito. Además, representa a América Latina en el Comité de Crédito del Banco Mundial. Con más de 15 años en puestos de liderazgo global y presencia en foros internacionales de crédito e innovación, es una referencia mundial en el sector. Démosle un caluroso aplauso a Elias Sfair. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias también a Estado Diario hoy por esa excelente presentación y esto de hacerlo más lúdico también con la comida. Y gracias, Elías, por estar acá con nosotros. Elías es de Brasil, está viajando solo para este evento, así que es un honor poder tenerte acá. Muchas gracias. Estou muy contento de estar acá en Chile. Me gusta Chile. Hace 12 años que no retorno acá. Muchas gracias por la oportunidad de reencontrar Chile otra vez. Sí, y también un honor para nosotros poder tenerte acá. Así como decía en el video, Elías es el presidente de la Asociación Nacional de Buró de Crédito en Brasil. Ahí nos podrás después contar más detalles de lo que hace, pero hay datos interesantes sobre Elías. Elías tiene más de 12 inteligencias artificiales que usa. Incluso tiene una extra en su teléfono que es física, es una tarjeta. Y Elías se ha estado introduciendo mucho en el tema de la inteligencia artificial, pero también porque le ha tocado una vida muy global. Hablábamos hace poco que más que vivir en una ciudad, vive en un avión. Le está dando charlas por todos lados, así que un honor poder tener un poco de Elías acá. Pero hoy día queremos tener también una conversación sobre lo que está pasando afuera y lo que Elías también ha visto en los distintos países, en los distintos continentes. Así que no sé si antes de partir, Elías, ¿tú quieres comentar algo, presentarte un poco algo que no haya salido ahí, como que sea del currículum? No, sí, yo soy presidente de la Asociación Nacional de los Buros de Crédito y la NBC tiene una presencia global en el ALACRED, en América Latina, en el Banco Mundial, en el AXIS, que es el Foro Europeo, tenemos también el BIA, que es Europa y Oriente Medio. Entonces tenemos una jornada global. E me encanta toda vez que vou visitar um local, porque sempre aprendo muito mais do que hablo, porque no discurso, as conversas trazem outras dimensões que normalmente não temos. Então, muito grato pela oportunidade de estar acá e é um prazer estar sempre com Susana. Bueno, muchas gracias, Elías. Ya hemos estado en distintos paneles juntos y por eso te quiero partir preguntando un tema. Karen ya anunció antes que, independiente que este es un seminario de compliance, pero el tema que se toma en la agenda claramente es la inteligencia artificial. Y Elías ha sido también un visionario en el tema y a la vanguardia. Entonces te quería preguntar, cuando hablamos de inteligencia artificial, datos y crédito, que además son datos muy sensibles, ¿estamos frente a una evolución tecnológica o frente a un cambio más profundo en la forma como estamos tomando decisiones? Mira, mi punto de vista, a civilização é sempre impactada pela tecnologia. Teníamos no começo da civilização com o fogo, e se caminhou com a força animal, depois se caminhou com a parte da industrialização, das máquinas, depois entramos na década de 60 e fizemos movimento que poucas pessoas perceberam. Através da digitalização, se criou uma identidade digital. Se foi se criando uma identidade digital das pessoas com os seus dados. E agora temos um segundo câmbio, que seria a inteligência artificial. A inteligência artificial começou 125 anos antes de Cristo, com um artefato antiquera. E aí tem sua evolução. Passou por temos lá a inteligência artificial que os burós já usam mais de 20 anos, que é os algoritmos, as ferramentas estatísticas e também o machine learning. E agora entramos numa outra dimensão,
que é a inteligência artificial generativa. E qual é a diferença? A generativa tem interação. Começamos a ter interação, e a interação do homem e a máquina se ampliou, e com isto a máquina começou a ganhar informações, e as informações se materializaram através da tecnologia, das LLM, que são as linguagens que temos. Mas uma coisa muito importante, a inteligência artificial é estatística, não é determinística. Ela simplesmente faz a probabilidade da próxima palavra em certo contexto, dependendo de seu prompt. Então, isso temos a evolução na hora que seriam os agentes, depois a orquestração de los agentes, temos a IA mecânica, que são os robôs, que a China está bem adiante, e mais 10 anos vamos ter com a computação quântica, a IA quântica, que seria uma outra dimensão. Então, isto é um câmbio muito grande na sociedade, porque com isto temos uma ferramenta que analisa os dados, ela traz conhecimento, ela consegue fazer análises, fazer recomendação e tomar decisão. Isso nunca aconteceu na humanidade, tomar a decisão. E é isso que preocupa agora, nas várias geografias, como lidamos com essa nova dimensão, e cada cultura tem uma visão distinta. Bueno, y ahí solo complementando lo que dice Elías, pero además es muy educada la inteligencia artificial. ¿Se han fijado que decirle, por ejemplo, al ChatGPT, no, esto no está bien, y dice, oh, tienes toda la razón, gracias por hacérmelo ver? Además sube mucho la autoestima. E só complementando, porque hoje a civilização genera 2,5 quintilhões de bytes. Sabe o que é quintilhões? São 18 zeros de bytes por dia. É uma quantidade insana, né, de dados, e nem mesmo a inteligência artificial é capaz de lidar com isso. Bueno, y Elías, hoy día el tema de moda es compliance de la inteligencia artificial, y hoy día acá la mayoría de profesionales dedicados al compliance, pero tú has planteado que compliance ya no es suficiente. ¿Qué diferencia existe en la práctica entre cumplir, gobernar y realmente hacerse responsable? Essa é uma boa pergunta, porque eu vejo que quem é advogado levanta a mão no carro. Ok, então de novo, eu diria que teríamos 3 dimensões: a letra da lei, o espírito da lei e a intenção da lei. O compliance é na letra da lei, é simplesmente verificar o que está escrito, se está sendo seguido pelas organizações. Quando você cambia pela intenção da lei, seria quais são os problemas, né, que se preocupou a lei de ter a lei. Aí teremos a curadoria, o curation em inglês. Isto acá vai verificar se simplesmente se você tem os melhores bancos de dados, se os dados são relevantes, se vocês têm a transparência, se tem também a explicabilidade, também se os modelos estão conectados com a realidade. Essa é a curadoria que é hecho, que é além, não é solamente o compliance, mas é degrau à frente. E o último, temos a governança. A governança estaria ligada à intenção. Por que se criou a lei?
Aí estamos ligados a algo, eu diria, quase que espiritual, né? Quais são os cuidados que temos, a ética que temos, quais são as responsabilidades com a sociedade, e isto que deve ser parte da cultura da empresa, no seu ciclo operativo, para garantizar que temos uma curadoria e teremos compliance conectado com a intenção que temos, com a preocupação que tem a lei. Elías, y tú has mencionado en algunas ocasiones que 95% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan. Entonces, ¿por qué tantas organizaciones están invirtiendo en inteligencia artificial sin tener resultados reales? ¿Crees que estamos viviendo como en una especie de FOMO tecnológico? O sea, como que el miedo de quedarse fuera, entonces todas van con AI, pero a veces sin tener una estrategia clara. Sim, eu vejo que estamos realmente, temos FOMO. Sabem o que é FOMO? Não, é Fear of Missing Out, é medo de se quedar atrás. Tá? E eu andei analisando o Chile. Chile, de acordo com o ranking de ilha, é o número 1 de madurez em IA na América Latina. Não sei se vocês sabiam, mas Chile é o número 1 da madurez. Então, não, tenho que hacerlo, hablarlo, não? E o que acontece é que muitas vezes as pessoas, as empresas adoptam a tecnologia, e pode ser IA ou não ser IA, mas a tecnologia tem que estar conectada à estratégia de negócio. Se não está conectada à estratégia de negócio, não vai dar o seu payback, né? Não vai dar seu resultado. E quando eu falo de estratégia de negócio em IA, a IA opera em 4 espaços. O primeiro, você simplesmente automatiza uma tarefa que tenha. O segundo, processo interno. O terceiro, processo externo. E os vencedores são aqueles que não fazem não somente os 3, mas aqueles que cambiam a indústria. A IA tem o poder de cambiar a indústria. E o câmbio de indústria hoje é muito falado acá como os shockwavers. Esse é o termo técnico que se usa, né? São aqueles que vão usar a IA para que seu uso seja sustentável, é realmente cambiar a indústria como todo. Hablando de eso, ¿cuáles de las empresas de ustedes tienen una estrategia de inteligencia artificial? Levanten la mano. Ups. Muy poco. Bien, véanse compliance. No, pero efectivamente, ese es un tema, porque se parte, como decía Elías, con la estrategia. Acá no basta solo con llegar y a ciegas empezar a implementar AI. Y lo que hablábamos antes con Elías, una empresa que no tiene una estrategia de AI va a hacer que las personas empiecen a usar AI por su propia cuenta, ¿cierto? Sim. O que acontece, eu vou dar exemplo. Na associação, que eu sou o presidente, nós tínhamos uma operação. A operação era solamente Brasil, único ator. Eu decidi cambiar a estratégia de incorporar a área internacional em múltiplos atores. Para ser isto, essa era a estratégia. Eu vi quais seriam as tarefas de cada uma das pessoas, das funções em cada desses novos espaços, no espaço existente. Eu he hecho também uma avaliação qual seria o skill que a pessoa devia ter, e mais do que o skill, qual seria o comportamento. E com isso também eu tinha que cambiar a cultura operativa da associação. Então, a associação passou de 2024 para ser Brasil e hoje tem uma presença global. E isto eu he hecho o câmbio, né? De que eras uma associação local e com o mesmo número de pessoas. Eu não tive que mandar nenhuma pessoa embora,
mas eu cambiei o perfil das pessoas. E na estratégia, diria que em 5 anos eu ia ter 45, 42% de saving no tempo. Hoje, com 2 anos, já temos mais de 30%. Então, tem que estar conectada à estratégia. E as ferramentas foram todas hechas de acordo com as tarefas que eu ia ter cada uma das pessoas. E as pessoas, uma estratégia, 10% é a ferramenta, 20% é a infraestrutura e 70% são as pessoas. Todas as pessoas tiveram 30 horas de treinamento de inteligência artificial no ano passado, antes de receber a ferramenta, para que ela usem com responsabilidade. E a curadoria lo hago eu. Eu hago a curadoria de toda a ferramenta, mas é transformador saber usá-lo. Gracias, Elías, por compartirnos eso. Y ahora quiero pasar a un tema que acá también ha estado bien en boga últimamente, que es la regulación. Si la regulación refleja la cultura de cada sociedad, ¿qué riesgo estamos corriendo en América Latina al copiar modelos regulatorios europeos de inteligencia artificial, pero sin adaptarlos a nuestra realidad económica, social, de inclusión? ¿A ti qué te ha tocado ver los distintos modelos? Hablábamos del de Asia también antes, pero si puedes también contar no solo europeo, sino lo que has visto en Asia. Sí, mira, la regulación es un espejo de la cultura. Quando você começa a conviver com outras geografias, a falar com outras pessoas, mira, sempre ter as mesmas conversas com as mesmas pessoas, esperar ouvir algo novo, é insano. Então, a experiência, por isso temos uma presença global, e na América Latina tem muita preocupação social. A Europa tem também a preocupação social e o controle. Se você vai para a Ásia, seria a velocidade e a prosperidade. África é mais a criatividade pela sobrevivência. Então, por isso que a América Latina copia a regulação europeia. E o perigo é quando você copia uma regulação de um contexto diferente. O contexto europeu é completamente diferente do contexto da América Latina, como o contexto chileno é diferente do contexto brasileiro. Então, com isso, temos um bom diálogo com os reguladores e temos a abertura também de fazer proposições e fizemos o câmbio na lei de proteção de dados e agora também hicimos também as sugerências e lo cambiamos o projeto de lei de inteligência artificial em Brasil com relação a crédito, tirando o crédito como alto risco. Porque se coloca como alto risco, solamente as grandes corporações podem usar a inteligência artificial e com isso não se democratiza o uso da ferramenta, que não é justo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo encontramos un equilibrio sin que la regulación se transforme en un freno, pero tampoco dejemos a las personas desprotegidas finalmente? Sim, a minha sugerência é o seguinte: quando você tem uma tecnologia que tem uma velocidade de câmbio exponencial, a direção não é muito certa. A minha proposta é ser algo, como diria a intenção da lei, ser muito mais principiológica do que com regras, ao menos no primeiro momento. Este é o modelo que a Ásia lo ha hecho. A Ásia é principiológico e tinha, por exemplo, vocês podem ter a governança ou não de IA, por exemplo, em Singapura. Elas eram opcional, mas você tem que ser certificado por um Instituto de Responsible AI, da inteligência artificial responsável. Então, praticamente, a certificação é feita por um terceiro. E com isto,
né, se evolui. E a Ásia também lo hace diferente. A Ásia começa a regulação primeiro com um plano de Estado, não um plano de governo, porque são mais de 20 anos essa transformação. China lo ha hecho, para mim, o mais completo. E é completo porque colocou a inteligência artificial no plano educacional, no primeiro e segundo grau da educação. Depois que tem um plano de Estado, deve ter uma estratégia do país. Depois de ter a legislação, aí temos a legislação. Acá se vai direto na legislação. Depois da legislação, temos a regulação, depois temos a supervisão. O que acontece na América Latina e Europa, que vai direto na legislação e não passa por um plano de Estado. E aí se perde, tanto que a Europa se quedou atrás, Estados Unidos vai adelante, e a Ásia também vai adelante. Elías, y pasemos a tu mundo, al mundo del crédito, de los buros de crédito. Hoy día la inteligencia artificial está influyendo en todo y uno de los grandes riesgos también son los sesgos que trae el cómo procesa información y hoy día incluso ya está tomando decisiones. Incluso, no sé si sabían, pero hay una red social que solo es para agentes y ahí conversan entre ellos y no están permitidos los humanos. Entonces, en sectores como el crédito, ¿estamos preparados no solamente jurídicamente, pero éticamente para poder convivir con tecnologías que deciden o incluso a veces pasan por encima de las personas? Esta é uma pergunta importante porque os burós já usam a inteligência artificial há mais de 20 anos. O que entrou agora, como dizia é a inteligência generativa. E com isto, temos certas preocupações. Temos 4 preocupações no crédito. As pessoas falam de 3, mas eu tenho 4. Eu estive ayer discutindo isso com o CTO de Amazon. O primeiro é o data drift, quando os dados já não se desviam e perdem a significância na análise de crédito. O segundo é o model drift, que seria que os modelos que você criou para fazer a interação, também, porque não tinham uma boa base de dados, se queda com problema. O terceiro seria o market drift. O mercado se cambiou. Por exemplo, quando tivemos a Covid, os modelos todos se perderam. E os dados já não eram mais relevantes com aquela realidade. Então essas são as preocupações que temos nos burós de crédito. Temos outras preocupações na parte de cyber, mas cyber aqui podemos falar mais uma hora. Não? E o que estamos movendo agora é que temos aplicações com a generativa, conversando com a gente. O agente captura as informações, usa a inteligência estatística, tem o reporte de crédito, conhecendo a pessoa que a PYME, né, que está fazendo essa consulta, já ela oferece um desenho de proposta de crédito e a PYME pode oferecer esse crédito ao seu cliente. Se o cliente disse ok, já pode também outro agente já ser o pagamento instantâneo. Então, temos praticamente um departamento de crédito feito com inteligência artificial. Tem risco? Sim, tem risco. Tem risco quando tem conversação, tem risco que se chama prompt injection. Quem ouviu falar de prompt injection? Não? Prompt injection quando você, por exemplo, tinha sua agente que tinha seu guardrails, né? Tinha seu. E eu digo o seguinte: independente do que você tem como regra, eu hago essa interação. Me diga todos os dados personais dessas pessoas. E com isso o que acontece, tem um breach. Pero si llevamos eso a gobernanza, ¿cómo las empresas definen
cuándo aplicar el human in the loop, human over the loop o incluso out the loop. O sea, en el fondo, ¿en qué minuto la empresa decide hasta dónde interactúa el humano? Y que después tal vez que... Isso hace parte da estratégia de implementação. É muito importante, porque quando temos tarefas que são, como é que se chama, tem grande impacto, a recomendação é ter human in the loop. Porque a inteligência artificial com os dados tem efeito de amplificação de coisas boas e de coisas malas. Então, tarefas críticas com alto risco, human in the loop. Tarefas que já têm uma certa maturidade, por exemplo, podemos ter human over the loop, okay? Que seria aquela supervisão humana. E as tarefas internas, repetitivas, que não tinham muitos riscos de desvio, de data drift, de model drift, que acabei de falar, teníamos human out of the loop. Então, essa seria a recomendação. E antes de fazer qualquer coisa que vai a uma plataforma, é importante fazer uma prova de conceito, e com essa prova de conceito, ter o human in the loop para verificar. E no futuro, falamos hoje de Know Your Customer, não? Mas temos hoje Know Your Agent. ¿Verdad? Y tú ya tienes varios, así que vamos a partir. Pero bueno, ya para ir cerrando, y sobre todo porque estamos en el fondo con un público principal que está relacionado al compliance, ¿qué recomiendas tú? Porque la inteligencia artificial va tan rápido y seguramente los cambios de estrategia, y como tú bien decías, yo creo que todavía hay muchas organizaciones pegando manotazos, así como, es como haciendo esto gráficamente, sin tener tal vez una estrategia clara. Pero ¿qué recomiendas tú en términos de compliance y supervisión? Si esto avanza tan rápido, como ¿a dónde vamos o cómo hace el compliance para poder estar encima también de la inteligencia artificial? No futuro, de minha visão, é o seguinte: vamos ter a inteligência artificial e nós vamos ter um agente de compliance também, fazendo a supervisão 100% de todas as operações. Hoje hacemos o compliance por amostras, não? Mas temos hoje a habilidade de ter um agente que lo hace compliance no uso do dado, quando lo usou, qual foi o modelo que usou, qual foi seu impacto e quem lo usou e para que lo usou. Isso podemos fazê-lo com um agente de inteligência artificial 100% das operações. Tem um agente supervisionando o outro agente, mas nesse agente que supervisiona tem que tornar as condições onde há o escalamento humano. Y ahí, Elías, tú has hablado de compliance by design. ¿Cómo cambia el rol del compliance officer usando estas mismas herramientas? O sea, va a ser más eficiente por un lado, pero ¿cómo cambia el rol? Sí, o compliance tem que ser compliance por design, é que o responsável de compliance deve participar de todo o processo de desenvolvimento e operação do uso da inteligência artificial. Esse seria seu rol. O compliance é o guardião do guardrail, não? Quais são as consequências muito mais de impacto da lei que temos, né? Que temos que seguir. E mesmo que tenhamos um compliance acá, se temos uma operação internacional, o compliance da lei acá não serve no compliance além no outro país. E a evolução para mim é que o advogado e o responsável de compliance se migre para a parte de curadoria e se migre também pela parte da governança como parte do time da governança para garantizar o uso correto, né, da tecnologia.
Então, os advogados têm uma missão muito importante acá, de ser os ayudantes de hacer essa transformação. Elías, ya cerrando, hoy día el activo más importante de las empresas va a ser la confianza, porque efectivamente todo puede cambiar muy rápido, sobre todo con la inteligencia artificial. ¿Cómo se construye esa confianza en este mundo? ¿Y qué te ha tocado ver también incluso en las distintas culturas? Porque como tú decías, cada una tiene su... Mas confiança, eu acho que é valor que vai entre todas as culturas. Isso é a coisa boa do ser humano, não? A confiança é o pilar de operação de qualquer cultura. A confiança com a inteligência artificial vem com a transparência, a explicabilidade, vem também da governança, de ter realmente certeza que você governa com a intenção da lei, muito além do que tem a lei. A lei, para mim, é requisito mínimo. Sim? A cultura operativa é que traz a governança, não a lei. Então, a confiança tem que ser construída através de transparência, através de diálogo e através de movimento positivo de trazer essa tecnologia para se o bem da sociedade. Gracias, Elías. Vamos a profundizar sobre esos temas también en lo que sigue durante la tarde. Pero una última pregunta, que ya estamos en tiempo. ¿Qué consejo les dejarías a todos los que están acá? ¿Qué? ¿Qué consejo dejarías? ¿Qué advice? Bueno, pergunta. Vocês conhecem o www, o que quer dizer? World Wide Web, não? Para mim, é what a wonderful world. Nós estamos vivendo um mundo maravilhoso agora. Abracem a tecnologia sem medo, mas com responsabilidade, porque este é uma nova dimensão civilizatória e para que vocês tenham sucesso, tenham sua presença e tenham seu impacto na sociedade, é um instrumento fundamental no momento. Muitas graças pelo tempo. Muchísimas gracias, Elías. Démosle un fuerte aplauso a Elías.